De mulher para mulher, né? Glória a Deus. Eu queria uma bendição do pastor, orar pelo casal. Amém. Amém? Manda fogo, então. Amém. Estava ali na oração. Amém. O Senhor falava para mim, juntamente com a igreja de Orar, para que nós possamos orar pela vida do casal, pela vida da família, para que o Senhor venha continuar fazendo a vontade dele, né? Jogue por terra todas as preocupações, toda ansiedade seja lançada no mar do esquecimento, porque Deus, quando Ele chama, é porque Ele nos confiou, né? E Ele chamou o casal para estas obras, então Ele tem confiado, e Ele fala para os irmãos confiar totalmente nele, e jogar por terra toda a preocupação, porque o que os irmãos pastores não vê hoje com os olhos carnais espirituais, é o que Deus tem lá na frente, é o extraordinário de Deus, é a excelência de Deus, é a chuva aleluia, é dupla honra da parte de Deus, aleluia. Diz o Senhor que Ele está no negócio, descansa a família, o coração, porque as palavras Ele tem por escudo, não vai afetar o coração, não vai afetar a mente, não vai entristecer, porque o escudo está na frente e Ele diz: sou eu contigo, aleluia, Deus está contigo, aleluia. Vamos à frente, cortando o laço, jogando por terra embaraço, jogando por terra a palavra de maldição, e digo: sou eu contigo neste mistério, aleluia. Tenho exaltação, tenho honra. Quando muitos não dão nada, quando a sociedade não vai daqui para ali, eu digo: eu tenho a lei, eu vou à lei, eu faço a lei, porque eu sou Deus que fiz a promessa, e a promessa do Senhor não cai por terra, aleluia. Diz o Senhor para os pastores: descansa, tão somente nele, e Deus vai começar, você vai dizendo assim: estou eu em todos os negócios que tem entrado no coração. Ai, que chove, tem entrado no coração, diz o Senhor, tem eu estado em todos os negócios, porque é descendo o meu coração para o coração do casal, aleluia, e ninguém, aleluia, vai impedir o meu agir, o meu trabalhar, o meu fazer, aleluia. Meus irmãos, tão somente descanse e receba da parte de Deus em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, nós continuamos, Pai, entregando a tua serva na tua mão, a continuar usando como canal de bênção, a como o Senhor tem usado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua usando ela, Senhor, como canal de bênção para nossas vidas, que nós possamos a cada vez sair impactados, cheio da tua presença. Meu Deus, confiante que tu és com ela, Pai. Ó Deus, seja com ela mais uma vez, permaneça com ela, Pai. Em nome de Jesus, a usa como o Senhor tem usado, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe a nossa irmã pela oração, pela intercessão, pelas nossas vidas. Ele sabe de todas as coisas, né, irmãos? Abram as nossas Bíblias no livro de Efésios, carta, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 17. Tá bom? Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para examinar as Escrituras com diligência. Efésios 4, a partir do verso 17. A epígrafe, que é o título, diz: a santidade cristã. Aleluia. Todos acharam? E diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração,
os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas consciências, pelo desejo do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Pode se assentar, queridos. Louvado seja Deus. Uma exortação, uma palavra de direcionamento, irmãos. O que é uma exortação? Uma instrução para a nossa vida prática. E note, irmãos, que todas as cartas do apóstolo Paulo, elas são direcionadas à igreja. Olha que interessante. Essa carta não é direcionada às pessoas do mundo, não é direcionada aos gentios, não é direcionada aos ímpios, mas aos santos do Senhor, que estão em processo de transformação e de mudança, que somos nós. Estamos em processo de transição, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador da nossa alma, nós passamos por este processo, nós somos transicionados, irmãos, do império das trevas, irmãos, para o reino da luz. E para que isso aconteça de fato, nós precisamos examinar as Escrituras com diligência, examinar as Escrituras, irmãos, com apreço, com dedicação, com amor, com temor e com tremor da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a fé sem obra é morta. Não é isso? É o que é inoperante, é ineficaz, é vã, é inútil. A fé sem obra é inútil. Não adianta eu dizer que creio em Jesus Cristo e não faço aquilo que Ele manda. Não adianta falar, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o amado da minha alma, e não praticar aquilo que Ele ensina. Então, quando a palavra de Deus está falando que a fé sem obra é morta, ela está dizendo que é isso, irmãos. Eu tenho fé, mas eu também tenho que apresentar as boas obras, aleluia. Porque senão se torna inútil. É inútil eu falar que amo Jesus e mentir para o meu irmão. É inútil eu falar que amo Jesus e blasfemar contra o meu irmão e maldizer o meu irmão. É inútil eu falar que amo Jesus e furtar alguma coisa do meu próximo. Ainda que
seja uma caneta. Porque isso não fala do produto, irmãos, não fala do valor, mas fala do caráter. Esses dias, o pastor deixou o carro no borracheiro. E eu, na minha inocência, não tirei o carregador. Eu tinha um carregador excelente para esse celular que eu tinha ganhado. Era um carregador comprido, acho que ele tinha uns 2 metros, né, de fio. E aquela pecinha que vai no negócio de carregar, né? E aquele carregador era muito útil para mim no carro, né? Porque como eu uso o celular para fazer as gravações da igreja, tudo, às vezes eu colocava no carro no caminho para a igreja, né? Ou quando eu ia para algum outro lugar mais longe. E aí ele deixou o carro lá pela manhã e foi buscar, né? Foi trocar o pneu lá, os 2 pneus da frente, não lembro. Quando ele veio com o carro, o carregador não estava lá, irmãos. Passaram a mão no carregador. Eu fiquei indignada, eu falei, não dá para acreditar, porque o homem é trabalhador. E a pessoa que trabalha não precisa roubar, que nós lemos a palavra. Aquele que furtava não furte mais, antes comece a trabalhar. Aquele que roubava não roube mais, antes comece a trabalhar. Para que tenha o seu salário e também possa ajudar os que passam necessidade. Então, irmão, santidade vai além de eu não cometer adultério. Santidade vai além de eu não assistir pornografia. Santidade vai além de eu não falar palavrão, irmãos. Santidade vai além do que aquilo que nós podemos imaginar. Vai além de eu não sentar na roda dos escarnecedores, não roubar, não furtar, não mentir, não deixar a ira tomar conta do nosso coração. Também é santidade. Aleluia. E às vezes a gente pensa que a gente já está santo o bastante, porque não cometemos tal coisas. Mas a santidade cristã engloba todas essas coisas, irmãos. Porque é nas coisas pequenas que o diabo trabalha. Às vezes a gente acha que nas coisas grandes. Não, quando acontece coisas, o pecado de morte, né? O pecado que é para a morte, aí o negócio já está ladeira abaixo. Mas é nas pequenas coisas que nós temos que vigiar todos os dias nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, a igreja da armadura de Deus, a igreja do revestivos de toda a armadura de Deus, aleluia. Olha só, irmãos, ele escreve, antes de falar da armadura de Deus, ele fala sobre essa santidade, e ele diz, olha, que vocês não andem mais como gentios na vaidade da sua mente. Quem são os gentios? Os estrangeiros, os que pertencem a outras nações, que não são judeus. No nosso caso, irmãos, nós hoje fomos inseridos no reino de Deus por meio de Jesus Cristo, que veio para salvar a todos, a todas as nações. Então, quando fala de gentio, a gente pode considerar um ímpio, aquele que não conhece a Deus. E, infelizmente, irmãos, por incrível que pareça, é uma realidade. Existem crentes, e a gente conhece, você sabe também, que tem atitudes iguais ou até piores do que as dos ímpios. Porque acha que a santidade é só porque eu não estou cometendo os pecados da carne. Mas não é só isso, irmãos. Existem leis morais que o Senhor instituiu para a sua igreja. E aí ele fala entenebrecidos, ou seja, o entendimento nas trevas, né? Tenebrosos o entendimento. Essas pessoas, elas são separadas da vida de Deus pela ignorância, por falta de conhecimento e também pela dureza do coração. Por que os ímpios são separados de Deus? Porque o entendimento é tenebroso. Eles estão nas trevas. Eles estão na ignorância espiritual, não conhecem, não foi revelado a eles o Espírito Santo. Mas não porque Deus não quer se revelar, é porque o coração deles é duro. É a dureza do coração. E isso não se enquadra somente nos ímpios. Mas tem muita gente dentro da igreja, mas que ainda permanece na ignorância
ignorância espiritual, não nasceu de novo, não foi regenerado, não se despojou do velho homem e se revestiu do novo homem. Aleluia. Aleluia. Eles perderam todo o sentimento, toda a afeição por Deus. E será que verdadeiramente nós temos afeição por Deus? Sentimento, afeição, né? A ponto de não amar as nossas vidas para amar a vida de Cristo em nós. Aleluia. E aí ele fala, olha, no tempo passado, eu tenho que me despojar do velho homem. A palavra do Senhor fala, irmãos, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus tem novidade para as nossas vidas. Coisas novas, irmãos, novidade, óleo fresco, roupa nova, aleluia. A palavra do Senhor fala, não falte sobre a sua cabeça um óleo fresco, e que sempre, é sempre, irmãos, e quando é sempre, todos os dias, sejam alvas as suas vestes. Todos os dias, irmãos, nós temos que entrar debaixo do sangue do Cordeiro. Todos os dias nós temos que nos lavar com o sangue. O banho do crente, irmãos, não é debaixo da ducha Lorenzetti, não, irmãos. O banho do crente é debaixo do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Ele quer nos lavar, Ele quer nos limpar nesta noite de toda impureza, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo, irmãos. Isso mostra o amor de Deus para com as nossas vidas. Quando a gente se despoja do velho homem que se corrompe dia após dia pelo engano, pelo desejo, pela consciência do engano da carne. Irmãos, aquele que comete tal erro está enganando a si mesmo. Aleluia. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Quando Deus fala de novidade, Ele fala de renovo. E aí a gente se reveste desse novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só. O que é um novo homem? Uma nova criatura, um novo tipo de gente. Uma nova pessoa agora, criada em verdadeira justiça e santidade, faz obras justas. Olha para Jesus, imita Jesus. E aqui ele fala, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Ah, mas é só uma mentirinha. Eu precisava contar essa mentira porque era conveniente para mim. Mas isso entristece o Espírito Santo, irmãos. Porque Ele é o Espírito da verdade. E nele não há erro. Deus não nos entregou a operação do erro, irmãos. Mas Ele nos entregou para fazermos obras justas e verdadeiras. Para viver em santidade. O que é ser santo? É ser separado do mundo. Aleluia. Então Deus está falando aos nossos corações essa noite. Aleluia. Nós temos que falar a verdade, irmãos. Ainda que seja, irmãos, uma verdade vergonhosa, mas é a verdade. Olha. É a verdade. Olha. Aleluia. Não adianta, irmãos, falar mentira por algo conveniente, porque nós somos membros uns dos outros, nós pertencemos, nós estamos ligados, arraigados, enxertados uns nos outros. Isso fala da igreja, isso fala, irmãos, do seu trabalho, isso fala da sua casa, da sua família, da sua parentela. E verdadeiramente nós precisamos mudar. E aí ele vai falar da mentira, agora ele vai falar da ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu posso me irar por alguma situação, mas eu não posso pecar.
por conta da ira. Eu posso mirar, mas a ira não pode me dominar. Todos os dias, irmãos, nós somos testados diante de situações de ofensa, de desapontamentos, irmãos, de atitudes impróprias. Mas, irmãos, quem tem temor a Deus não perde o controle, não age com insensatez, não age com falta de sabedoria. E ainda que venha pecar, irmãos, a palavra do Senhor fala que nós não podemos deixar o sol se pôr, não podemos deixar para o outro dia. Porque no outro dia, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E por causa da misericórdia que nós não somos consumidos. Se o próprio Deus, irmãos, Ele nos perdoa antes que o sol se ponha no outro dia. Porque é no outro dia, pela manhã, que a misericórdia do Senhor nos visita. Quem dirá nós, irmãos? Então nós temos que verdadeiramente entender. Quando a gente pratica tal coisa, ou deixa de fazer o que é certo, nós estamos dando lugar ao diabo. E quando fala assim, ó, não deis lugar ao diabo, Jesus também falou isso. Paulo falou, Jesus também falou. Essa palavra lugar, no grego, significa espaço. Não dê espaço ao diabo. Ela também significa oportunidade. Não deis oportunidade ao diabo. E uma outra raiz dessa palavra significa território. Não deis território ao diabo. Olha só. Não deis espaço. Não deis oportunidade. Não deis território. A autoridade está sobre você, aleluia. A autoridade está com você, aleluia. É você quem define quem entra e quem sai da tua vida. Se é o Espírito Santo ou se é o espírito da mentira. Quando Caim pecou, a Bíblia diz que Deus foi ter com ele. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. O seu semblante se caiu, ele ficou ofendido, ele ficou chateado. Deus foi falar com ele. Ah, mas o senhor não aceitou a minha oferta? Aceitou a oferta do meu irmão, não aceitou a minha oferta? Você sabia, irmãos, que quando a gente está irado com Deus, ou em outras palavras, quando a gente não está bem no mundo espiritual, a gente fere o nosso próximo? Porque Caim matou Deus, ele poderia matar Deus? Ele está virado com quem? Com Deus. Ó, o Senhor aceitou a oferta do meu irmão, mas não aceitou a minha oferta. Por isso meu semblante se caiu, por isso que eu estou assim. Ué, mas se você não fizer direitinho, se você não fizer o que é o certo, você também não vai receber a sua recompensa? Aí ele não pode matar Deus, porque ninguém pode matar Deus. Aí ele foi lá e matou quem? Ele feriu quem? O seu próximo. Então, se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem com o meu próximo. Tremendo, né, irmãos? Aleluia. Se eu não estou diante de Deus, se eu não me conserto diante de Deus, quem vai levar? Eu não posso ir contra Deus. Eu não sou páreo para Deus. Quem convive comigo é que vai pagar o pato. É ou não é? Faz todo sentido. Ele matou Abel. Mas foi Abel que ofendeu ele? Não. Foi Abel que deixou ele chateado? Não. Foi a própria consciência do seu engano. E Deus avisou ele: Caim, o pecado está à porta. Aleluia. O pecado bate a tua porta. Cabe a você dominá-lo. Não deis lugar ao diabo. Não deis espaço para o diabo. Não deis oportunidade para o diabo. Não deis território para o diabo. Aleluia. Aleluia. Porque o nosso inimigo é espiritual.
E nós lutamos com armas espirituais. Então é muito sério quando a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. E Jesus também chama ele de ladrão. O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então aquele que furtava, não furte mais. Deus está dando oportunidade, antes trabalhem, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aí se eu furtar uma caneta da escola, se eu levar uma borracha da escola, mas é uma coisa tão pequena, mas fere a santidade, irmãos. É complicado, né? E aqui ele fala sobre as palavras da nossa boca. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, que significa, a tradução do grego dessa palavra torpe significa estragado, decadente, um linguajar corrupto, profano. Mas só o que for bom para promover o que é a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, do mesmo jeito que eu busco a santidade, ele tem que ter uma boca santa. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então eu posso entristecer o Espírito Santo? Posso. Sem dúvida. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Quando eu me esqueço, através das minhas atitudes, que Ele habita dentro de mim. Aleluia. Que não é que Ele faz parte. Deus, Ele não faz parte da minha vida, irmãos. Deus é minha própria vida. Aleluia. Não é eu pego Deus ou o Espírito Santo para me dar 5 minutinhos. Ou Espírito Santo, Jesus, que eu vou descer do salto, irmãos. Você já ouviu esse tipo de comentário na igreja? Alguém contando testemunho e falando isso? Olha, eu já ouvi, irmãos. E mais de uma vez, viu? Olha, eu pedi 5 minutos para Jesus e desci do salto. Você já ouviu essa expressão? Cadê a santidade, irmãos? Como assim? Jesus me dá... Então quer dizer, Jesus, Ele não é a tua vida, Ele só faz parte em algumas áreas da nossa vida. Não. Nós temos que ter Jesus na totalidade, irmãos. Aleluia. Então como que a gente entristece, irmãos? Quando a gente se entrega às injustiças e às impurezas que foram faladas aqui. Quando a gente obedece a Deus, obedece a palavra, o Espírito Santo se alegra. Quando a gente foge do pecado, o Espírito Santo se alegra. Mas Ele se entristece quando não vivemos de acordo com as suas orientações. Nós desonramos o Espírito Santo. Nós colocamos dor ao seu Espírito. Aleluia. E aí vai falar, irmãos, toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas de vós. Em nome de Jesus, Senhor. Que tudo isso seja arrancado de nós nessa noite. Seja tirado do nosso coração, da nossa rotina, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Você vê pessoas, irmãos, estressadas no trânsito, não é? Outro dia eu estava voltando de Santana no carro, aí eu estava virando assim, eu não faço a curva, eu faço a curva um pouco meio aberta, não consigo fazer uma curva fechadinha. E aí na hora de fazer essa curva veio o outro. E xingou e gritou de uma tal maneira que eu levei até um susto. Falei, misericórdia, assim. Nossa, fiquei até meio assim, sabe, estremecida. De umas palavras sujas, sabe, umas palavras sujas. Gritou, me xingou até umas horas. E aí ele parou no farol lá na frente, assim. Aí eu falei assim, Jesus, será que eu vou parar do lado dele? Mas aí eu parei os 2 carros atrás, ele parou.
Mas se eu parasse do lado dele e ele falasse alguma coisa para mim, eu já estava ali conectada com o Espírito Santo. Sabe? Porque assim, você pode se entristecer, mas você não pode deixar a ofensa entrar no teu coração, descer no teu coração. E aí eu já tinha conectado com o Espírito Santo, falei, Senhor, me dá graça. Se eu parar do lado dele e me xingar, o Senhor vai usar minha boca para abençoar a vida dele. Porque a Bíblia diz que a gente tem que abençoar, né? Abençoar, a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que amar os nossos inimigos e abençoar aqueles, irmãos, que nos querem mal. Essa é a verdadeira santidade. É dessa maneira, irmãos, que você aponta para Cristo. É agindo assim que as pessoas vão ver quem verdadeiramente mora dentro de você, quem habita dentro de você. E aí ele vai falar da malícia, né? E nós vemos, irmãos, que a malícia tem sido um dos principais motivos de corrupção e de queda espiritual de muitos cristãos, que outrora eles eram até fervorosos na fé. E o que é a malícia, irmãos? É a má consciência. E as pessoas, elas se corrompem, irmãos, diante de Deus, porque são maliciosas, são maldosas. Paulo ele fala também que as más conversações e as más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes a gente anda com pessoas maldosas, maliciosas, vê malícia em tudo, né? Pessoas maliciosas, maldosas. E não é isso, irmãos. Não é isso que Deus quer para nós. Isso nos corrompe. Então o Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção, ou seja, ele nos selou para o dia da redenção. O que quer dizer? Ele é garantia. Ele nos deu essa garantia de salvação. Então quando eu entristeço o Espírito Santo, é como se eu estivesse rompendo este selo, violando este selo. Sabia? Porque quando a palavra do Senhor está falando, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Não é que foste, estáis, você está selado. Para o dia da redenção. Que redenção? O dia que Jesus vem nos buscar. Ele está falando assim, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque é por causa dele que nós temos essa garantia de que nós estaremos lá. Porque Jesus nos salvou pelo mérito da cruz. Mas ele falou, eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, que vai continuar guiando vocês, que vai continuar instruindo vocês, que vai trazer à memória tudo aquilo que vocês já aprenderam. Aleluia. Então quando eu faço uma dessas coisas, eu estou entristecendo aquele que me deu garantia de redenção, de salvação, de entrada no céu. Aleluia. Porque além dele ser o meu amigo, o meu consolador, o substituto, que está à altura de Jesus, aleluia, ele também intercede por nós. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e ele intercede por nós, para que se cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Então às vezes nós oramos pedindo para os nossos próprios deleites, para os nossos próprios desejos, para o nosso bel prazer, e não para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Você sabia, irmãos, que Deus, ele conhece a nossa intenção. Ele conhece a verdadeira intenção do nosso coração, a motivação do teu coração. Deus, ele não se surpreende com performance,
uma boa oratória. Deus não se surpreende com nada disso, irmãos. Deus, Ele quer entender e saber, e Ele sabe, porque Ele sonda o coração, Ele esquadrinha o nosso pensamento, Ele sabe a verdadeira intenção e motivação dos nossos corações. E se Ele perceber que a nossa intenção e a nossa motivação está ligada à manifestação da glória do nome dEle, Ele muda até a lei, Ele muda até o decreto, sabia? Lá no livro de Números, existia um homem chamado Zelofeade. E este homem tinha algumas terras de herança, só que ele não tinha filho homem. Ele tinha 5 filhas mulheres somente. E pela lei de Moisés, herança só recebia o filho homem. A filha mulher não recebia herança porque ia casar, né? Ia ter ia adquirir terra ou possessões com seu esposo. Essas 5 irmãs se reuniram e falaram entre si: nós não temos irmãos. E o nosso pai conquistou algumas terras, teve algumas possessões. E nós precisamos honrar o nome dele e honrar a memória dele. A intenção e a motivação do coração daquelas mulheres não foi ter a posse das terras em si, mas sim, irmãos, conservar o nome e a memória do pai delas. E por conta disso, irmãos, elas tiveram uma intrepidez, uma ousadia incomum para aquele tempo, para aquela época. As 5 se reuniram e foram falar com Moisés. E não só com Moisés, mas com os príncipes de Israel. E elas chegaram até os príncipes de Israel, porque para você chegar até Moisés, você passava pelos príncipes para depois chegar até Moisés. E elas colocaram a causa delas sobre a autoridade daquele povo. E falou: não é justo que a memória do nosso pai, olha só, que o nome do nosso pai, que a honra do nosso pai se perca. E aí Moisés, com toda a sabedoria e mansidão, ele falou: peraí que eu vou falar com o Criador, porque ele criou a lei, então só ele pode mudar. E a Bíblia diz que quando Moisés foi falar com Deus, Deus falou: é justo o que elas pedem. Olha que tremendo, é justo. Imagina, irmãos, Deus o soberano, Criador do céu e da terra, o nosso Deus. Ele olhou para nós e vê justiça em nós, a ponto, irmãos, de mudar leis e decretos, e mudar história, e mudar até mesmo aquilo que ele decretou. É lindo isso. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Moisés veio com a notícia: olha, Deus deu justiça em vocês, e vocês vão receber a herança do Pai. Glória a Deus. Ô, glória! E a partir delas, Deus mudou a lei. E as mulheres, as filhas, passaram a receber herança. Aí entra a história de Áquisa também, né? Axa, que recebeu as fontes inferiores e superiores. Mas a terra que ela tinha recebido era uma terra seca, primeiramente. Ela: não quero essa terra não, pai. Dá uma terra melhor aí. Não. Aí ela recebeu, irmãos, as fontes. Glória. Aleluia. Inferiores e superiores. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Que Ele tem bênção para nos entregar, celestiais, terrenas e materiais. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Fontes superiores e fontes inferiores. Aleluia. Mas para isso eu preciso observar a palavra, observar o mandamento. Eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso me santificar mais. Eu preciso fazer obras de justiça. Obras que apontam para
Cristo. E que obra que aponta para Cristo? Quando eu sou benigno, quando eu sou misericordioso, quando eu perdoo, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. A fé sem obra é morta, irmãos. Não adianta eu dizer aqui, eu apresento a minha fé, sem apresentar as minhas obras. Isso faz parte da nossa vida de santidade. Aleluia. Então, irmãos, que nessa noite, essa palavra de ensinamento, de avivamento, porque esse é o verdadeiro avivamento, é quando nós somos transformados. O verdadeiro avivamento, irmãos, não é só um movimento, aleluia. Não é só aquele, movimento que a gente conhece. Mas o verdadeiro avivamento é transformação de vida, de caráter. Aleluia. É aquela palavra que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, com este século. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, deste século. Não entre nos moldes, na forma deste mundo, deste século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente e do vosso pensamento, do vosso entendimento. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. É quando o Senhor nos arranca da morte e nos dá vida. Vida no Espírito, aleluia. Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nosso meio. Então nós, nesta noite, nós agarramos essa palavra. Nessa noite nós nos agarramos a esse ensino sagrado, precioso, valoroso, valioso. É a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, a própria Bíblia revela a Bíblia. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro e a prata. Aleluia. E ela foi exaltada tanto quanto o nome de Deus. Deus exaltou a sua palavra tanto quanto o seu próprio nome. E a palavra, ela foi escrita pelos nossos antepassados para nos dar esperança para o dia de hoje. Aleluia. Então nós precisamos da oração, mas também nós precisamos da palavra. Aleluia. Nós precisamos da consagração, mas também nós precisamos, irmãos, desta palavra que penetra na divisão da alma e do espírito e atinge junta e medula, e só ela está apta para discernir, para compreender as intenções do nosso coração, as motivações do coração. Então, quando você escuta a palavra, você se vê, você se olha, você interioriza, você olha para dentro de si, e a palavra, ela vai entrando, ela vai penetrando como um machado na raiz da árvore. Ela vai entrando, vai penetrando, ela vai esmiuçando, aleluia, como um martelo que esmiuça a penha, aleluia. E este é o poder da palavra que nos desconstrói o nosso orgulho, desconstrói o nosso ego, desconstrói a nossa altivez, a nossa arrogância, e nos coloca, irmãos, no lugar de pó e cinza que somos, dependentes da graça e da misericórdia. Porque não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas obras, é pelo mérito de Cristo, o Verbo vivo, o Verbo encarnado, aleluia. Então, irmãos, quando eu escuto a palavra, eu olho para dentro de mim e vejo o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu ainda preciso me santificar. A palavra é o espelho, aleluia. A palavra denuncia o que eu faço no secreto, no escondido, onde ninguém está vendo, mas Deus vê todas as coisas.
onisciente, onipotente, onipresente é o nosso Deus. Mas mesmo Ele vendo e sabendo de tudo, Ele continua te amando. Aleluia. Ele continua te perdoando. Este é o paradoxo do Evangelho. A autoridade, Jesus não vem com cetro de rei somente, mas vem também movido de íntima compaixão. O mesmo rei que levanta o seu cetro para exercer a autoridade é o mesmo rei que se move de íntima compaixão para tocar no esquife e fazer o morto levantar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então eu honro, eu obedeço, eu amo porque Ele é rei, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano. E nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, eu me humilho, eu me prostro, eu me lanço diante dEle, porque Ele é o único capaz de me levantar. Aleluia. De me tirar de um charco de lodo, de me tirar da casa do valente, Ele que é mais valente, de me tirar, aleluia, das minhas misérias. Então louvado seja Deus nessa noite, irmãos. Louvado seja Deus, que habitando no seu alto e sublime trono, não veio, irmãos, com coroas de glória, não veio com cavalarias de ouro, aleluia, com cetro de ouro na mão, mas saiu da sua glória, da sua majestade, porque Ele é rei, e veio por meio de uma mulher, e veio, irmãos, no choro de um recém-nascido, aleluia, ecoando a salvação do mundo, aleluia. Esse é o nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ele, e somente a Ele, irmão, seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio pertence a Ele, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Fique bem para a oração nesta noite. Pede para o Senhor. Deus abençoe com essa palavra abençoada de Deus. Amém, irmãos? Para o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Deus, por esta palavra, por esta mensagem, Pai, que foi para os nossos corações, Deus. Prepara, Deus, sempre mensagens como essa, impactando nosso coração, nos transformando, Deus, e avivando a nossa fé, o nosso entendimento, Deus. Prepara, Senhor, uma noite de descanso, Deus, uma quarta-feira de descanso, mas uma quinta-feira cheia da Tua graça e do Santo Espírito, Deus. Amanhã estaremos também, não só na sede, Deus, cultuando ao Senhor. Na sexta-feira na sede, Pai, nos sábados estamos aqui de volta. Então, nesta noite, Pai, nos despedimos aqui, Senhor, mas o culto continua na nossa casa. Prepara, Pai, a nossa ida de volta, nos guardando, nos protegendo, Pai. Livra de todo o mal, Deus. Assim eu te peço, Pai, te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, você diga nesta noite. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.